Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar agora então mais uma aula do nosso curso técnico administrativo pela Assessoritec, ainda na modalidade EAD, em razão aí das medidas de prevenção e combate ao coronavírus, essas medidas aí de isolamento social, sempre mantendo o nosso compromisso aí então com a nossa capacitação, com o nosso crescimento profissional. Hoje, conforme combinado no grupo durante o dia, a gente vai fazer uma breve revisão aí sobre os pontos principais da disciplina de comunicação comercial, para que na sequência a gente possa, então, realizar a nossa avaliação. Então, a gente inicia ali revisando algumas informações a respeito do conceito, do significado. Então, comunicação, né, comunicar vem do latim, comunicare, que significa partilhar algo, ter algo como comum, né, enfim. E também é entendido como a troca, né? A troca significativa e compreensiva de ações, palavras, ideias, sentimentos com uma ou mais pessoas com a intenção de formar um ponto de vista e interagir tanto com o meio que nos cerca quanto com o receptor da mensagem, né? E partindo então desse princípio da comunicação, da interação, do convencimento, né, a gente precisa entender quais são os elementos do processo de comunicação, né? A gente tem lá, então, a fonte, a gente tem o emissor, a gente tem o receptor, a gente tem a mensagem, temos o ruído, temos o canal, o contexto, o código e os signos. Então, elementos aí que fazem parte do processo de comunicação. E todos eles, né, a gente vai trabalhar na avaliação. Da mesma forma, a gente precisa entender como a gente constrói uma comunicação eficaz, né? Então, a comunicação, para que ela seja eficaz, ela precisa ser concisa, objetiva, clara, precisa também ser formal no sentido de respeitar a ordem ortográfica, respeitar a forma escrita, né? Porque a comunicação, ela não se restringe, mesmo que a verbal, ela não se restringe, digamos assim, a comunicação oral, né? Mesmo verbal, ela também pode ser escrita. Então, ela precisa respeitar as regras do idioma em que ela está sendo emitida. Nessa linha, então, ela precisa ser clara, concisa, objetiva, coerente e respeitar as regras gramaticais, então, do idioma no qual ela é emitida. Sem querer, eu acabei dando um spoiler aí sobre as formas de comunicação. A gente tem dois tipos, o verbal e o não verbal. Então, o verbal, ele pode ser dividido em oral e também escrito, né? Onde a gente verbaliza através da construção do texto, né? E o oral através da fala. Mas a gente tem também a comunicação não verbal, que é aquela que a gente emite a partir de comportamentos, de sinais corporais, de expressões faciais, né? Então, é um cuidado que a gente tem que tomar sempre que a gente está se comunicando, seja pensando no trabalho, seja com nossos clientes, com nossos fornecedores, com a nossa equipe, com a nossa chefia. A gente sempre tem que tomar cuidado aí para que a gente não ocorra da gente comunicar verbalmente de uma maneira, mas corporalmente de outra maneira. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Existem técnicas também para que a gente consiga identificar quando o nosso público está inseguro, quando o nosso público está contrariado, né? Existem algumas técnicas. Então, esses sinais eles podem ser percebidos quando a gente está se comunicando com alguém, né? E esse nosso público, de repente, ou ele está desanimado, né? Pode estar demonstrando desânimo, ou ele não mantém contato visual com a gente por muito tempo. Quando expressa poucas expressões faciais, quando possui aí movimentos muito breves e próximos ao corpo, enquanto o corpo fica distanciado, né, de você, emissor, né, da mensagem. Então, assim, existem algumas situações que você pode identificar que o teu discurso ele não está sendo bem recebido, né, pelo teu público. Da mesma forma, você, quando público, existem algumas situações que você consegue identificar que o emissor pode estar faltando com a verdade, ou pelo menos não há credibilidade naquilo que o emissor está passando. Por exemplo, quando ele também ou não mantém o contato visual, né, com o público, no caso você,
ou quando ele tem mudanças muito rápidas, né, movimentos muito rápidos dos olhos, ou movimentos bruscos e repentinos fora do contexto, né, daquilo, da maneira como ele está se expressando. Também você pode ser um sinal de falta de verdade quando, ao falar, ele coloca a mão na frente da boca, quando tem a respiração acelerada, ofegante, mudança do tom de pele, né? Mudança da cor da pele durante a fala, também pode ser um sinal de falta de verdade, né? De que uma mentirinha está sendo contada, ou de algo impreciso que esteja sendo dito. Aumento da transpiração, né? Mudanças do tom de voz, gaguejar, ficar pigarreando, né? Aquele também podem ser sinais de que o interlocutor esteja faltando com a verdade, o interlocutor, o emissor, né? Ou o interlocutor. Então, assim, são dicas, né? Dicas que a gente pode utilizar tanto quando nós somos os emissores, quanto quando nós somos os receptores. E se a gente está falando de comunicação, se a gente está falando da comunicação comercial, ou seja, comunicação no local de trabalho, não há como a gente falar da comunicação sem falar na oratória, né? E oratória, o que é a oratória? A oratória é a arte de falar bem em público, né? É uma arte. Eu costumo dizer que alguns têm maior facilidade, outros nem tanto, mas que pode ser aprimorado, né? Pode ser treinado. Perceba que não há nenhum prejuízo na melhora da oratória. A gente só tem a ganhar quando a gente melhora a maneira com a qual a gente se comunica. Então, a gente melhora a autoconfiança, a gente vende melhor o nosso produto, a gente consegue demonstrar melhor o conhecimento sobre os mais diversos temas, a gente consegue melhorar a nossa relação interpessoal, a gente consegue, digamos assim, concorrer, né, de uma maneira mais efetiva a promoções, a melhores cargos, a gente aumenta o prestígio interpessoal, a gente aumenta a nossa rede de relacionamento, enfim, a gente projeta uma imagem vencedora, uma imagem de alguém que conhece, alguém que sabe se comunicar bem, alguém que sabe transmitir a sua mensagem. Então, cada um vai desenvolver uma melhor maneira, né, de transmitir, né, de se comunicar, de transmitir a sua mensagem, né? E nós só temos a ganhar, né, desenvolvendo, né, a arte da oratória. Por isso, o nosso discurso ele precisa ser acessível, claro, de maneira objetiva, que as frases sejam ditas num bom ritmo para que o público possa entender, com pontos bem acentuados de onde inicia, onde é o seu desenvolvimento, o meio e qual é a sua conclusão, ou a conclusão a qual você busca, né? Então, são pontos que precisam ser considerados. Além disso, é importante que os argumentos estejam ordenados, né? Ou seja, que haja uma ordem, uma coerência na hora de você apresentar, né, os seus argumentos para o público. Da mesma forma, você deve fazer o possível para sempre manter os olhos, né, direcionados também para o olhar do seu público, né, da sua plateia. Fazer esse contato visual, então, né, olhando direto para as pessoas, procurando não demonstrar dispersão. Então, existem, né, maneiras. Tu tá falando, se você está falando para um grande público, você pode direcionar o seu olhar centralizando na plateia, né, com alguns movimentos suaves, né, de mudança de olhar, sempre ali entre 2/3 antes aliás, 2/3 após o início e 2/3 antes do final do teu campo de visão da plateia, né? Sempre manter centralizado. O que pode te ajudar nos discursos também, né? Nas palestras, é o uso de exemplos. Eu gosto muito de usar exemplos, dados, né? Para te apoiar, no sentido de você reforçar a mensagem que você está passando e também relaxar, né? A tendência é que o público mais te apoie, né? Do que seja hostil com você. Então, receba esse apoio. E uma outra dica importante é também manter, sempre de uma maneira muito atenta, né, manter certo nível de descontração, fazer o público rir, quebrar o gelo. De repente, é comprovado, tá? Até assim, entre os maiores oradores, que existem técnicas
para você quebrar o gelo. O primeiro minuto ele é não por ser apenas o primeiro minuto, mas ele é assim de uma importância fantástica para o discurso, porque é o momento onde você vai se familiarizar com o público. Então é o momento de controlar a respiração, é o momento, né, de iniciar a apresentação, é o minuto do quebra-gelo, tanto para a plateia quanto para o orador. Tá? O primeiro minuto é o fundamental, para a gente equilibrar as temperaturas, né? Para que haja essa conexão com o público. Então, são algumas dicas aí que a gente também vai estar trabalhando na avaliação de hoje. E falando de comunicação comercial, tão importante quanto a oratória é o texto publicitário. Né? O texto publicitário. A gente viu algo parecido lá em marketing, mas está tudo envolvido. Né? O texto publicitário é aquele que busca concentrar, né, a atenção do público-alvo, persuadindo a adquirir algo, a comprar algo. Então, ele procura chamar a atenção do público, né, levando esse público a adquirir o produto que está ali anunciado de uma forma direta ou indireta, né, sempre trazendo esse público para consumir, então, aquele produto. O texto publicitário é essa a função dele. E lembrando que a gente tem 3 modalidades de texto publicitário. Né? A gente tem o narrativo, o argumentativo e o descritivo. Narrativo, ele narra uma história, que muitas vezes é a história do próprio produto, ou uma história que envolva o produto. Você tem o argumentativo, que ele traz hipóteses, traz razões pelas quais o consumidor, o cliente, deve optar pela aquisição daquele produto ou serviço. Então, é o texto argumentativo, onde ele expõe razões, expõe motivação. E você tem o texto publicitário descritivo. É aquele que vem descrevendo, muitas vezes, as características, as funcionalidades, né? Tudo aquilo que envolve, então, o produto ou serviço. Tá? Então, texto narrativo, texto descritivo e texto argumentativo. Também é importante aqui a gente trazer a estrutura do texto publicitário, né? Com título, né? Título, desenvolvimento e conclusão. Também a importância da musicalidade, a importância da criação de um slogan. Temos outros tipos de texto publicitário que funcionam como o chamado anúncio testemunhal, né, na qual você utiliza a imagem de alguém, pode ser uma celebridade, normalmente alguém de notoriedade, né, e se insere, digamos assim, a mensagem daquele produto, a oferta daquele produto ou serviço, a imagem, se associa à imagem daquela celebridade, daquela pessoa formadora de opinião, enfim, né, para que se dê maior visibilidade e se busque credibilidade através daquela oferta de produto ou serviço. E aqui no tocante ao anúncio testemunhal, é importante que se diga que quando você pega pessoas profissionais daquela área, profissionais, digamos, da área referente àquele produto, né, aí você tem uma credibilidade meio que gratuita, né, porque você está falando você está trazendo um especialista da área para falar sobre aquele produto ou serviço, ou para colocar a sua imagem junto ao produto e serviço. É um pouco diferente do anúncio testemunhal quando se utiliza celebridades, né, personalidades da televisão, por exemplo, jogadores de futebol, que quando você simplesmente associa a imagem, ele não tem a força de um anúncio testemunhal, a não ser que essa pessoa apresente uma fala, né, dizendo que utiliza aquele produto, que confia naquele produto. Aí vira um anúncio testemunhal. Se não, não. Se não, fica algo desconexo, inclusive pode ter o efeito inverso de não trazer credibilidade, né? E aqui como exemplo, tá? Embora seja uma revisão, mas o exemplo que me ocorreu agora. Para quem, digamos assim, é antenado aí no mundo musical, não apenas no atual, mas também no passado, e conhece um pouquinho a história daquele cantor, o Roberto Carlos, ele por muito tempo ele disse vegetariano, né? Ou ao menos ele não consumia carne, né? Por muito tempo. E agora, faz alguns anos, ele apareceu numa campanha de uma empresa aí, né, de renome, ele fazendo propaganda, né, como sendo consumidor de carne. E aí a publicidade daquele momento, né, daquela empresa, teve que fazer um trabalho no sentido de, eu lembro que o texto dele dizia algo parecido como, por essa marca, né, até eu voltei a comer carne, né? Então, digamos assim, transformar algo antagônico, né, tentar transformar em credibilidade. Particularmente, não colou, gente, assim, foi uma sacada, né, trouxe a marca para evidência, né,
juntamente com o artista, mas não trouxe muita credibilidade na fala. A gente vai falar também sobre os tipos de correspondência, né? Empresarial, oficial, particular. Então, aqui só dando uma pincelada naquilo que foi trabalhado nas aulas anteriores, na estrutura dessa correspondência, né? E falando também sobre os tipos e passos, né, para a construção dessas correspondências empresariais. Então, a gente tem a carta comercial, a circular, o memorando, tem também a declaração. A declaração, ela pode, como muitas vezes ela vem trazendo no seu próprio corpo de texto, né, a declaração para os devidos fins, ou seja, declaração, existe uma infinidade de objetivos que se atinge através de uma declaração. Ofício, requerimento, né, o e-mail, que também muitas vezes no seu corpo de e-mail ele pode fazer essas funções, né, de todas essas correspondências. E além disso, você também vai ter a ata e a procuração, que são todos, digamos assim, modos de você fazer a sua comunicação comercial, né? Documentos pelos quais você faz a sua comunicação comercial, você faz solicitações, faz requerimentos, faz comunicações internas, né? Então, conforme a gente viu nas aulas anteriores. Beleza, pessoal? Então, esses tópicos servirão de base para essa nossa avaliação. Espero de coração que todos se saiam muito bem na prova, né? E acredito que na próxima semana, então, a gente já consiga fazer a correção de uma maneira bem objetiva, e depois a gente vai ter a continuidade do curso, iniciando, então, na próxima semana, a disciplina de empreendedorismo. Beleza, pessoal? Então, grande abraço e boa prova para todos vocês. Até mais!